Junte-se ao Francis e Amigos no Facebook, facebook.com/FrancisSwagger. Muito bem, estamos de volta, senhoras e senhores. Eu gostaria de falar com a primeira pessoa na linha, que é o Jorge de Illinois. Jorge, bem-vindo à rede Sun Life. Você tem uma pergunta para o painel? Oi, você está no ar. Eu tenho uma pergunta. De onde vêm os espíritos demoníacos? Boa pergunta. O que ele perguntou? De onde vêm os espíritos demoníacos? Nós não sabemos ao certo, né? Sabemos que Deus não criou eles como espírito demoníaco. Nunca criou nada dessa forma. Mas eu acredito, não sei, né? Os irmãos se acreditam também nisso ou não. Mas acredito que essa é a raça, né, de criaturas que funcionavam ali, trabalhando com Lúcifer, quando governou essa terra em santidade. Não eram espíritos demoníacos na época, eram indivíduos inteligentes e se tornaram espíritos demoníacos porque se juntaram com Lúcifer e na revolução contra Deus, que trouxe a destruição. O pecado destrói e ele é algo terrível. É por isso que eu acredito, pessoalmente, que espíritos demoníacos, de onde eles vêm, eu sei que eles buscam um corpo animal, ou ser de humano para habitar, que mostra que eles tinham um corpo de alguma forma. Eu não acho que eram animais, eu acho que eram inteligentes. Se eram homens, mulheres, eu não sei. Pode ser, não sei. Mas é isso que eu acredito. Vieram daí. Obrigado, Jorge. Obrigado por ter ligado. Vamos falar com a dona do Tennessee. Dona, bem-vinda à rede Sun Life. Você tem uma pergunta? Por telefone a dona do Tennessee. Oi. Sim. Oi, você falando de espíritos demoníacos nos céus? Eu discordo com essa declaração aí. Eu acho que a Bíblia diz que no céu não vai ter demônio, não. Sabe, em relação a Jó. E eu acredito que isso aconteceu, mas não acredito que existem demônios lá no céu, sabe? Por seja qual a razão. Uma razão é que, sabe, em Jó 6 fala que os demônios não podem estar no céu. Eles observam e eles estão dormentes. Então, em segundo lugar, a segunda razão é que a Bíblia diz, sabe, em Mateus 6, ele diz: seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Eu não acredito que a vontade de Deus é que os espíritos demoníacos estejam no céu. Olha, a Bíblia diz que não é por aí não, viu? O que ela falou aí da primeira passagem? Ela não acredita que os espíritos demoníacos estavam no céu. Ela falou, pegou uma Bíblia aí. Judas 6. Judas 6. Isso fala de anjos que cometeram um tipo de pecado. E, sabe, aqueles que habitaram com mulheres, né, que vieram antes do dilúvio. São anjos que estavam presos. Todos os anjos caídos, que são chamados de principados e potestades, não estão presos na prisão. É apenas esse grupo que está lá, que Jesus pregou para eles. Não eram boas novas, foi um anúncio que ele fez a eles antes da sua ressurreição, depois que morreu na cruz do Calvário. Em 2 Crônicas, capítulo 18, a Bíblia diz claramente que o Senhor disse: quem vai falar para Acabe, rei de Israel, para lutar com o rei de Israel. E um falou dizendo, o outro falou de um jeito, o outro de outro. Mas chegou um espírito e veio diante do Senhor e falou: eu vou pegá-lo. E o Senhor falou: aonde? E ele disse: eu vou. E um espírito mentiroso na mente de todos os seus profetas. E o Senhor disse: e você vai pegá-los e vai prevalecer e fazer isso. Então ele diz: agora eis, o Senhor colocou um espírito mentiroso e permitiu na mente desses profetas, e o Senhor falou contra você. E a Bíblia diz claramente que eles vão ser lançados para fora. No meio da grande tribulação, Satanás e todos os anjos caídos e espíritos demoníacos vão ser lançados para fora do céu. A pergunta, então, é por que o Senhor permitiu que isso acontece? Eu não posso responder isso. Não tem como, porque o Senhor permitiu que Satanás continuasse esse tempo todo. Paulo chamou de mistério, mas sabemos que ele chamou, e tudo que Deus faz é certo. E então eu só posso dizer o que a palavra de Deus diz, e se alguém não quer acreditar, dá conta deles.
Eu entendo isto. Sabe, eu vejo o que você está falando de 2 Crônicas 18. Mas eu tenho um tempo difícil em acreditar, sabe, no que você descreveu. Deixa eu fazer mais um comentário. Com certeza. Tá bem. Falando do tempo que Satanás foi expulso, lançado do céu, eu acredito que isso foi no tempo passado da eternidade. Ele foi lançado para a terra. Tudo nas nossas vidas antes de nascer e tudo mais, sabe, é em relação ao futuro. É a eternidade. Eu acho que em algum lugar na eternidade passada, eu não acho que foi no tempo assim de Adão, como nós sabemos, no planeta Terra. Que é? Ela está dizendo que o tempo não é medido na eternidade da maneira que é medida 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu acho que era medido. Deus é quem fez os tempos. Ele disse que a tarde e a manhã foi o primeiro dia, segundo dia, etc. Ele é aquele que estabelece isso. Então, olha, não acredito que ele originou ali naquele momento. Então, eu acho que o tempo, eu não sei se Deus chama de segundos, ou minutos, ou horas, ou dias, ou semanas, ou seja o que ele falou, mas de qualquer forma sempre existiu um tempo. E mais uma vez, o tempo não quer dizer para Deus o que quer dizer para nós, a não ser que a salvação da alma esteja em jogo. Ele disse que hoje é o dia da salvação. Querida, você tem um espírito muito doce. Muito obrigado, viu? Obrigado por dizer isso, viu? Sejam abençoados. Obrigado. Obrigada, Doni, muito obrigada. Tem um e-mail aqui que fala o seguinte: eu achava que o céu é onde as estradas serão de ouro, não haverá nada de feio, de ruim. Os demônios, os espíritos demoníacos são demônios, não tem nada a ver com o Senhor. Como que eles podem viver no céu? Isso é bem confuso para mim. Se demônios estão no céu, por que existe um inferno? Então eles continuam a falar aqui: eu não quero ir para o céu se existem espíritos demoníacos lá. Olha, todos os espíritos demoníacos não estão lá. De certo, Deus os tem presos de uma forma que não podem fazer nada, que Ele não permita que seja feito. Está chegando uma hora que todos eles vão ser lançados no lago de fogo. Como falei, eu não sei porquê. Talvez os irmãos aqui, talvez você, Francis, tenha uma resposta em relação por que Deus permite que espíritos demoníacos entrem no céu. Mas sei que Satanás mesmo aparece diante do trono de Deus às vezes. Ele é aquele que Deus falou: você considerou meu servo Jó? Então Satanás tem permissão de ir ali. E muitas coisas existem sobre Deus que nós não sabemos, sobre o céu que nós não sabemos. Se ela for para Apocalipse 12, começar no versículo 7, ela vai ler quando Deus lançou Satanás. Não tinha mais espaço para eles, Tem que se entender que não há pecado no céu. Certo. Não há ideia de destruição, poderes demoníacos que estão matando, roubando, destruindo nesse planeta. Isso não existe. Eles não têm poder e autoridade. Muito bom. Podemos dizer, então, que eles têm acesso para estar diante de Deus, porque em Jó houve um tempo oportuno para ele vir e prestar contas o que estava acontecendo. Podemos dizer, então, que esse é o acesso no céu? Lê a Escritura, gente, tem mais lá. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou com seus anjos e não venceu. Falando de Satanás, né? Nem havia em seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Isto aqui é no tempo principal do meio período da grande tribulação. Eu garanto a você que no céu esses anjos caídos e esses espíritos demoníacos estão presos. Eles não têm poder nem autoridade, não. Então não se preocupa com isso. E quando nós chegarmos lá, no arrebatamento, eles não estarão lá. Por que Deus permitiu isso, eu não sei. Olha, para dizer que não existe é ir contra a palavra de Deus. Mais uma vez, voltamos à ideia de que seja o que Deus fizer, é certo. Ele faz da forma correta, faz de uma forma certa, é para o bem e o benefício da humanidade.